época ainda éramos juntos, né, Zé? Assim como eu fiz também. E recentemente fez toda a sua pós-graduação aqui também. Tive a felicidade de orientar o Dr. Zé Vitor no seu doutorado. E recentemente ele chegou num período de Clinical and Research Fellow na Austrália com o professor George Condos e fez o seu pós-doc lá, né, Zé? E foi excelente, né? Ficou lá um tempo grande e está se adaptando de volta ao Brasil, né? E o Zé Vitor vai falar para a gente um tema bastante atual, né? A gente tem discutido muito isso, quem trabalha com endometriose tem discutido muito isso a respeito das classificações da endometriose. A gente sempre teve, historicamente, uma classificação muito utilizada, mas recentemente tem se discutido muito, inclusive com uma nova classificação assinada pela Sociedade Mundial de Endometriose, pela ASHRE, pela ASRM, por várias entidades aí, né, a AGL, e encabeçada pelo professor Maurício Abrão, uma nova classificação para endometriose. Então, o Zé Vitor vai falar para a gente, vai fazer uma análise crítica dos sistemas de classificação da endometriose. Professor José Vitor, muito obrigado pelo aceite de estar aqui junto com a gente. Ele é colaborador do nosso setor, né, tem estado com a gente todas as sextas-feiras de manhã no nosso ambulatório de endometriose. Agradeço, Zé. Ok. Obrigado, Júlio. Obrigado pelas palavras. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E eu vou clicar aqui para começar. E eu queria agradecer e homenagear tanto o Homero como o Júlio, que me inspiraram a trilhar esse caminho do estudo da dor pélvica, da endometriose, e principalmente o Júlio, né, que foi meu orientador da pós, foi meu chefe durante a residência, e foi um chefe extremamente horizontal, que permitiu o crescimento, o fomento de todas essas situações que a gente não tinha antes no setor, e que a prova aí dessa liderança está o crescimento que o setor teve. Parabéns, obrigado, viu, Júlio? Ok. Esse tema que eu vou falar, ele é um tema bastante atual, como o Júlio antecipou, porque a gente tem diversas classificações, porque a gente está tratando de uma doença que é bastante prevalente, 10% da população feminina na idade reprodutiva, e, ao mesmo tempo, bastante de apresentações muito heterogêneas. A gente tem diversas apresentações diferentes. A gente tem o desejo de classificar, de tentar colocar pessoas em grupos semelhantes em uma doença que é muito difícil de fazer isso. E por isso que a gente tem diversos problemas nas classificações. Então, eu vou fazer um passeio histórico sobre as classificações que a gente tem e como que elas evoluíram, e qual foi o pensamento, e ainda quais são as falhas que a gente ainda encontra. Muitas das críticas vão ser opiniões pessoais, algumas coisas de literatura, e vai ser uma discussão aberta, que eu vou ficar muito feliz de ouvir a opinião de vocês também sobre as críticas que eu vou fazer, porque, de repente, a gente consegue até pensar em modelos melhores para o futuro. Não tenho nenhum conflito de interesse com a apresentação, e há muito tempo se tenta falar sobre fazer essa classificação, né, de colocar tudo no mesmo pacote, ou em pacotes semelhantes, pelo menos. Tem desde papiros egípcios descrevendo sobre lesões de endometriose, ou pelo menos sobre sintomatologia de endometriose, mas o primeiro livro que realmente tenta colocar lesões de endometriose como sendo alguns tipos de classificação é esse livro de 1918, que é até antes da descrição do Sampson, que foi em 1927. E desde então foram feitas inúmeras tentativas para se classificar endometriose, mas tentativas que não pegavam, né, que não eram amplamente utilizadas. Até que em 1979, a American Fertility Society fez essa publicação, e ela até citava, né, as publicações anteriores, que foi aqui do Acosta, do Butron, do Kistner, até chegar nessa versão que, para a gente, é uma versão que já é muito semelhante àquela que a gente usa na maior parte das vezes, certo? Essa classificação é uma classificação por pontos, que tentava colocar uma graduação em relação ao tamanho e à gravidade das lesões, no peritônio, no ovário, nas trompas, mas uma classificação essencialmente cirúrgica, certo? Porque até então o diagnóstico ele realmente só era possível ser feito por meio de uma cirurgia, e ela dividia também, colocava uma abrangência grande de scores para as 4 categorias que eles definiam como mild, moderate, severe e extensive. Essa classificação passou por várias revisões,
em 85, em 96, até que em 96 mudou de nome, né, para a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, mudou um pouquinho como as classificações eram distribuídas, e algumas coisas também foram interessantes que foram acrescentadas, como, por exemplo, a presença do bloqueio do fundo de saco, né, que seria que já a obliteração completa do fundo de saco, levando a 40 pontos já, ou então um bloqueio tubular denso, ajustando para cima, e a endometriose ovariana também somando 20 pontos. Ainda assim, e essa é a classificação que a gente mais utiliza atualmente, é uma classificação relativamente simples de ser feita, confortável aos nossos olhos, aceita globalmente, e ela é fácil de explicar para as pessoas, para as pacientes principalmente. Olha, se endometriose é grau 4, grau 3, ela acaba sendo de fácil entendimento. No entanto, e ao mesmo tempo fácil visualização, né? A gente consegue explicar com facilidade. No entanto, ela tem algumas desvantagens, né? Tem uma fraca correlação entre o estadiamento e a sintomatologia, e isso acaba sendo um problema, porque acho que todo mundo já vivenciou a experiência de ter uma paciente que a gente tem uma classificação, sei lá, endometriose grau 4 e que realmente não tem sintomas tão evidentes, ou às vezes até assintomática, ou uma paciente que tem uma endometriose mínima ou leve e que tem muita dor. A gente vivencia isso com bastante frequência no nosso ambulatório. E essa classificação, ela também, pela maneira como ela é feita, isso dificulta um pouquinho a gente prever resultados clínicos relevantes para o paciente, principalmente pela heterogeneidade de apresentação da doença, dos sintomas, e como que isso é enquadrado em cada uma dessas categorias. Então, é uma classificação que ela é bastante falha nesse aspecto. Além disso, essa classificação, ela não pontua outros aspectos que são importantes, como qualidade de vida, dor, desejos reprodutivos. Ela não aborda as estruturas retroperitoneais, quando a gente está descrevendo, então acaba que, muitas vezes, situações cirúrgicas completamente distintas são enquadradas como sendo a mesma classificação, grau 4, por exemplo. Então, ela não estima com muita realidade qual que é a dificuldade cirúrgica, ainda que seja uma classificação essencialmente cirúrgica. E tem uma variabilidade grande entre observadores. Vai depender muito da técnica cirúrgica utilizada e de como que o examinador que está olhando, o observador que está assistindo aquele vídeo, interpreta aquele achado. Então, ela tem essas falhas, esses buracos. E por conta disso, que as coisas acabaram evoluindo para novas classificações. Então, por exemplo, nesse caso que a gente tem um acometimento bem importante aqui da região da parede lateral, né, do ureter esquerdo, e essa paciente, ela também tinha um saco obliterado, foi feito uma liberação aqui completa, e aqui está sendo abordada a ureterólise daqui, ela é classificada como grau 4, e é uma situação de bastante dificuldade cirúrgica. Essa paciente aqui, que não tem esse mesmo acometimento cirúrgico na parede, ou seja, o ureter não está bloqueado da mesma maneira, o parâmetro não está obstruído, são lesões simples aqui no fundo de saco, também vai ser classificado como grau 4. Então, acaba que essa classificação ela não conta toda a história, não aborda toda a nossa necessidade de expressar o que essa paciente tem cirurgicamente. Em 2005, na tentativa de poder explicar um pouco mais sobre o que acontece no retroperitônio, principalmente porque as técnicas cirúrgicas evoluíram e se tinha absorvia uma necessidade de abordar mais profundamente a endometriose cirurgicamente, veio esse grupo, é um grupo austríaco, de outras partes da Europa, e que surgiram com essa classificação ENSIAM, certo? Que não tinha o objetivo de competir com a classificação da SRM, mas para somar esforços na descrição do retroperitônio principalmente. Esse nome ENSIAM, ele adveio porque é o hotel, né, o Hotel ENSIAM, que ficava lá nos Alpes Austríacos, onde eles se reuniam, onde fizeram as conferências, e ENSIAM, eu procurei bastante para descobrir o que significava, porque inicialmente eu esqueci uma aula que falaram que era uma sigla, mas na verdade não tem nada a ver com uma sigla. ENSIAM é uma planta, é a genciana, a mesma da violeta genciana, só que em alemão. Então essa aqui é a ENSIAM aí. E essa classificação ENSIAM, no começo ela tinha esse objetivo de descrever essas lesões do retroperitônio, descrever essa parte que a SRM falhava um pouquinho, e ela até evoluiu também com novas características para ficar mais didática, ela abordava situações diferentes, como adenomiose, no ureter, na bexiga, lesões no intestino que além do colo do reto sigmoide, e lesões aqui no diafragma. Eu estou mexendo com o mouse, mas eu acho que ninguém está vendo, né? Eu tenho que colocar alguma coisinha aqui, isso aqui talvez, pronto, laser point. Então essa aqui, por exemplo, permitia ter classificação à distância, como no diafragma, essas lesões aqui no diafragma, por exemplo.
certo? E essa classificação ela também evoluiu para em 2012 ficar mais didática ainda, mais simples de ser utilizada, com diversos níveis de acordo com a quantidade de lesão e também o tamanho da lesão principalmente, com descrição detalhada aí do retroperitônio. Tem um trabalho de 2019 da Eliana Montanari, e dá para fazer uma correlação entre a profundidade das lesões e os sintomas. Então, pela primeira vez, a gente pode dizer que o estadiamento ele realmente teria algum sentido na aplicabilidade clínica e também uma boa correlação com os sistemas de imagem, por exemplo, principalmente com a ressonância. Então, podendo também ter uma classificação, de certa forma, até pré-operatória, apesar do objetivo principal ter sido uma classificação cirúrgica, certo? Mas, no entanto, é uma classificação que teve pouca aceitação fora das partes dos países que não falam alemão, é uma classificação de painéis anatômicos, principalmente, então ela não dá um score, ela não dá um estadiamento final, ela apenas descreve onde estão as lesões, e nesse início, a doença, como ela não queria competir com a SRM, como a classificação não queria competir com a SRM, ela não comentava sobre doenças peritoneais ovarianas, era apenas descrição retroperitoneal de doença profunda. E também era uma classificação difícil para poder passar para paciente qual que era o grau, qual que era o estadio, qual que é a gravidade, porque dependia de um certo conhecimento anatômico para poder descrever, certo? E aí depois, agora mais recente, tem essa classificação chamada #Enzian, que já é uma classificação bastante completa, que inclui outros domínios, como o peritônio, o ovário, a tuba, né? Esses outros 3 domínios que, assim, agora é uma classificação extremamente completa e que não precisa mais da SRM junto para poder descrever na totalidade das lesões em endometriose durante uma abordagem cirúrgica e também, eventualmente, se houverem lesões que foram visíveis nos exames de imagem, essa classificação também permite uma classificação, uma avaliação pré-operatória com ultrassom e ressonância, utilizando as mesmas nomenclaturas. Essa classificação, ela tem uma semelhança com a classificação TNM da oncologia, pelo tamanho da lesão, aonde que as lesões estão encontradas, e à primeira vista pode parecer bastante complexo, né, ter que falar, sei lá, P1, O0, T0, A0, B0 e, sei lá, C2, por exemplo, uma paciente que tem nenhuma lesãozinha, uma lesãozinha muito pequenininha no peritônio e uma lesão no reto. Então, mas essa seria a descrição. Mas, mais uma vez, é uma classificação que não atribui uma categoria cirúrgica, né? Ela conta a história na forma de uma sigla, tentando abranger tudo que a paciente possui, mas sem estadiar, sem poder comparar a gravidade entre pacientes baseado nisso, certo? E ela pode ser usada, então, como uma ferramenta pré-operatória, que daqui a pouquinho a gente vai discutir isso como sendo uma coisa muito importante para os dias atuais, e tem esses sufixos, né, de U de ultrassom, o M de ressonância, né, de MRI, e o S de cirurgia, né, de surgery. Então, esses seriam os sufixos que a gente utiliza quando se descreve qual a classificação da paciente segundo o sistema #Enzian, de acordo com como foi descoberto, como foi atribuído essas pontuações, se foi por meio de um sistema de imagem ou se foi por meio de uma cirurgia. Desvantagens, ela não dá uma gravidade, uma classificação de gravidade simples e global, ela distribui anatomicamente onde estão as lesões, e ela codifica nesses 7 domínios separados, né? E aí a gente tem essa classificação, que o Endometriosis Fertility Index, que é uma classificação que veio da SRM, que já é uma classificação bem interessante para prognóstico, ela é bastante robusta para a gente poder definir prognóstico. Ela tem uma pontuação de 0 a 10, ela incorpora outros componentes, como achados cirúrgicos da SRM, uma pontuação funcional das trompas, dos ovários, e fatores clínicos como a idade e a duração da infertilidade, né, e se tem uma gravidez anterior. Essa classificação, acho que ela até, pelo menos eu vejo como sendo subutilizada, apesar dela ser muito interessante, trazer bastante resultado prático para a gente. Ela foi validada internamente uma vez e externamente 2 vezes, e ela tem se mostrado bastante efetiva. Por exemplo, com essa pontuação a gente consegue prever que uma paciente, depois de uma cirurgia de endometriose profunda, em que ela tem atribuído um score de 0 a 3, ela tem uma chance cumulativa de 16% sem reprodução assistida e 62% se tiver um score de 9 a 10. Então é uma ferramenta interessante que na prática clínica, principalmente para pensar em prognóstico e pensar em recomendações terapêuticas futuras, ela é bem interessante, ela cumpre bem o seu papel para essa finalidade.
mas, ao mesmo tempo, ela depende da SRM e, com isso, tem as mesmas fraquezas que a SRM tem, que é a variabilidade interobservador, que é a questão de não contar toda a história cirúrgica da paciente, não define toda a complexidade cirúrgica, então ela acaba falhando nesse ponto também, apesar de ser uma classificação com um belo interesse de definição de prognóstico e de terapia para essas pacientes. A evolução, né, a história das evoluções das classificações, elas se fizeram, então, mais ou menos até esse momento dessa forma, desde a descrição lá do Sampson, apesar da gente ter aquele livro de 1918, a descrição do Sampson, a classificação da SRM, a classificação que, na verdade, chamava American Fertility Society, né, e depois a SRM, o sistema Enzian, o Endometriose Fertility Index, o Enzian foi atualizado até 2012, depois, em 2020 e 2021, tiveram aquele hashtag Enzian, e aí a gente tem algumas limitações e algumas coisas interessantes em relação a essas classificações. Então, a SRM ainda é a mais usada em relação a tudo isso que eu disse, apesar de ser um score arbitrário, que uma pouca reprodutibilidade, que tem uma grande variabilidade entre observadores, não tem correlação com sintomas, não tem uma boa correlação com infertilidade, se a gente for definir apenas a SRM. O Enzian define com facilidade todas as estruturas retroperitoneais, mas ela não tem uma boa aceitação internacional. A gente, pelo menos no nosso setor, a gente não tem utilizado o Enzian, apesar de ser uma ferramenta interessante. Pode ser difícil para o entendimento de pacientes e de pessoas que não trabalham com a cirurgia especificamente, ou que não têm uma vivência anatômica do acometimento da endometriose. E pela falta de aceitação internacional, tem menos publicações internacionais com essa classificação. Aqui, nessa publicação, falava da pequena correlação com sintomas, mas a gente já tem publicações mais recentes mostrando que existe correlação entre sintomas e invasão, certo? E a EFI, que mostrar que ela tem uma boa utilidade para o prognóstico reprodutivo, mas ela tem as fraquezas de ainda acompanhar o score da SRM. E aí agora, em 2021, no congresso da AADL, teve o lançamento e teve uma grande publicidade envolvida no lançamento dessa ferramenta, que é a classificação cirúrgica nova da AADL de 2021, que inclusive tem aplicativo de celular, é uma ferramenta bem fácil de ser utilizada, pode ser utilizada com bastante praticidade, logo após a cirurgia é só abrir o celular e imputar alguns valores encontrados cirurgicamente, certo? Que foi definida por um painel de especialistas com o objetivo de pontuar, né, e definir a complexidade cirúrgica. Esse foi o principal objetivo da AGL, definir qual que é a complexidade cirúrgica daquele caso. Então, basicamente, esses são os scores utilizados nessa classificação, que é, teoricamente, a classificação mais atual. Foram utilizados 1.224 participantes, né? A gente só tem uma validação interna, então isso ainda não foi validado externamente. Demonstrou alta reprodutibilidade nesse painel de especialistas, tem uma correlação razoável com os graus da SRM e, segundo a publicação, tem uma boa correlação com dor e infertilidade também, certo? Porém, a gente tem que assumir que todas essas classificações, ou a maior parte delas, principalmente essa última, é uma classificação cirúrgica. Então, a gente pode ter um interesse de classificar durante a cirurgia qual que é o grau da paciente, por vários motivos, né, para dizer como complexo foi aquela cirurgia. Existem argumentos dizendo que isso também facilita na hora de, sei lá, para um esquema de cobrança fee for service, né, que é a maior parte dos lugares, inclusive aqui no Brasil, para se cobrar quanto foi, qual a complexidade daquela cirurgia, é interessante para o plano de saúde, para a operadora de saúde poder definir. Então, tem essas vantagens, mas hoje em dia a gente sabe que não são todas as pacientes que vão para a cirurgia. A gente tem outras formas de conduzir endometriose. Então, como é que a gente vai utilizar uma classificação que essencialmente define cirurgicamente o grau da paciente, se nem todas vão para a cirurgia? Hoje em dia a gente utiliza a história clínica com muito mais ênfase, a gente utiliza o exame físico e principalmente o exame de imagem, que é o nosso grande aliado atualmente. Então, como a maioria desses sistemas utilizam a cirurgia, e a gente sempre vai sentir falta, né, de sistemas que possam classificar e definir grupos de pacientes que não foram para a cirurgia ainda, que são pacientes que eventualmente nem vão precisar de cirurgia, mas que de alguma forma a gente tem um interesse terapêutico nesse grupo, a gente quer seguir, quer saber como ele se comporta, e a gente gostaria de colocar também alguma classificação para esse grupo. Então aí adveio esse termo de classificações pré-operatórias, certo? Aos pacientes é interessante, porque se de repente são pacientes que a gente definiu por não operar, ou para tratar de alguma
maneira clínica ou apenas manter uma conduta mais conservadora, a gente tem que saber também qual que é o grau, qual que é o nível ou a gravidade daquele problema para aquela paciente. E principalmente com uma ferramenta de triagem. Porque se essa paciente realmente tiver indicação cirúrgica, a gente precisa saber aonde que essa cirurgia deve ser feita. Essa paciente tem que ser consentida sobre toda a abordagem cirúrgica que pode ser necessária no caso dela. Então, de repente, o médico, o ginecologista que vai liderar essa equipe cirúrgica, tem que ter um nível apropriado de treinamento para poder conduzir essa cirurgia. Tem que ter disponibilidade de colegas coloretais ou urologistas, uma unidade multidisciplinar, dependendo do tipo de abordagem, um hospital apropriado para aquilo, um tempo cirúrgico definido para aquele tipo de cirurgia. Então, a alocação precisa de recursos, a gente faz antes da cirurgia acontecer. Não adianta começar uma cirurgia aí encontrar, como já aconteceu várias vezes no passado e ainda tem acontecido no presente, de colocar a câmera dentro da paciente e agora, eita, essa paciente tem um nível de endometriose muito mais elevado do que estava esperando, e a gente não tem condições cirúrgicas nesse momento de abordar. E aí, infelizmente, fazer uma cirurgia incompleta ou não realizar, ou eventualmente até conduzir de uma maneira inapropriada e essa paciente acabar sendo mutilada, porque ela estava alocada por um recurso inapropriado, humano ou material. Então, classificar pré-operatoriamente talvez seja o que é mais interessante. Talvez essa seja uma das críticas que a gente faz ao sistema da GL, que ele resolve alguns problemas, mas ele ainda não é completo, ele não é perfeito para poder resolver todas as questões. Entre as classificações pré-operatórias, a gente tem que a ferramenta de imagem ela é essencial, né? E o ultrassom acaba sendo mais importante para a gente pela facilidade, pela versatilidade e porque a gente tem mais recursos em relação ao ultrassom do que a ressonância, certo? O ultrassom já se mostrou preciso para prever graus da SRM e até para endometriose profunda e ovariana, ele é excelente quando feito por ginecologistas treinados, infelizmente não tem a mesma performance por radiologistas gerais. E aí tem esse sistema, que é o UBS, que é Ultrasound Based Endometriosis, agora eu não lembro o resto do SS, que eu acho que é de sistema, eu não lembro o restante da sigla, mas enfim, é um sistema de classificação de endometriose a ultrassom. Ele é ótimo para prever a pontuação, né, e poder atribuir qual que é o nível da cirurgia, qual que é o nível de cirurgião que vai ser necessário, mas ele não prevê todos os recursos. Por exemplo, ele não prevê a ureterólise, certo? Tem se proposto fazer um UBS modificado, utilizando outras características, como, por exemplo, a mobilidade ovariana, as lesões no ligamento uterosacro e do intestino, como sino definidor da realização de ureterólise, que é considerado um passo cirúrgico avançado, que nem todo ginecologista está habituado a proceder com esse procedimento, porque ele não faz parte do treinamento do ginecologista geral. Geralmente faz parte mais de quem trabalha com endometriose, com cirurgias avançadas da pelve ou oncologia, e menos provável de ser feito por ginecologistas gerais. Esse foi um dos trabalhos que eu conduzi quando eu estava na Austrália, que seria como definir preditores para a realização de ureterólise durante a cirurgia, certo? E entre os preditores que a gente encontrou no nosso trabalho, tem alguns aspectos clínicos, como a disquesia, a imobilidade ovariana, ela traz ela consegue prever bastante como que essa ureterólise aconteceria, lesões no uterosacro, e principalmente lesões intestinais, que aumenta para 71% o risco de ureterólise na casuística que a gente analisou, certo? Então, pode ser que realmente essas ferramentas adicionais ao ultrassom, além da presença da lesão, como a imobilidade ovariana e definição melhor das lesões de uterosacro, a gente consiga prever ainda mais a necessidade de uma ureterólise. Tem alguns outros sistemas, esse Endirect é mais um sistema para lesão intestinal, então não é um sistema tão amplo, mas ele funciona muito bem, ele tem uma boa sensibilidade para a presença de lesão de endometriose intestinal, certo? Ele ainda não tem uma validação externa. E agora, qual seria para a gente, então, um modelo ideal de classificação de endometriose? Pensando que a gente tem o sistema da SRM, que a gente mais utiliza atualmente, o Endometriosis Fertility Index, que a gente utiliza um pouco menos do que poderia, mas que ele tem uma interessante performance para o prognóstico reprodutivo, o sistema Enzian, que ele tem a possibilidade de ser usado de maneira pré-operatória, e ele é bem completo, mas ele é um pouco mais complicado e tem dificuldade de comunicação, e o sistema da ADL, que é um sistema essencialmente cirúrgico, certo? Então, esses são os sistemas atuais. Um modelo ideal, na minha concepção, ele deveria obrigatoriamente contemplar as questões
relacionadas ao desejo da paciente. Isso, para mim, é algo que a gente não consegue abrir mão. Nem toda paciente com lesão intestinal vai ter dor, e nem toda paciente com lesão intestinal está sob o risco de obstrução, e por isso nem toda paciente com lesão intestinal vai ser necessária uma abordagem cirúrgica, e essa paciente precisa ser classificada. A gente tem que entender como que essa paciente, como que esse tipo de lesão vai se comportar ao longo do tempo se a gente tiver uma classificação apropriada para ela. Assim como também se a gente considerar pacientes com, sei lá, com dor lombar e lesão no útero sacro, qual que é a performance cirúrgica? Como que essa paciente, como que essa terapia se comporta ao longo do tempo em relação à melhora dos sintomas para essa paciente? Se a gente tiver uma classificação específica para definição daquele tipo de dor e para aquele tipo de lesão, é muito provável que a gente consiga entender como que a terapia funciona de maneira mais adequada, até para poder entender se vale a pena operar esse tipo de paciente ou não. Então, as classificações ainda falham muito em definir essas questões, como o desejo da paciente, o tipo de dor, região da dor, qualidade de vida, como que ela é impactada pela doença, e que a paciente ela é muito mais do que a lesão que foi visível ao exame de imagem, certo? Então, seria interessante que a gente pudesse classificar principalmente de maneira pré-operatória e ser complementada pela intraoperatória quando for necessário, que abordar endometriose superficial e profunda também, que fosse de fácil utilização, que tivesse baixa variabilidade entre os observadores e fosse fácil de trocar informações, trocar dados quando forem feitas análises, né, científicas sobre os tratamentos, sobre a prevalência, certo? E que, claro, tivesse a possibilidade de se correlacionar também com a complexidade cirúrgica, já que isso também pode ser interessante. E principalmente que fosse possível definir um prognóstico. A gente tem umas questões em relação ao prognóstico reprodutivo, mas o prognóstico de dor a gente ainda não tem, a gente ainda não sabe exatamente as abordagens, como que ela se comporta em relação à dor. Existem alguns estudos de endometriose profunda mostrando que realmente pode ter um impacto interessante de redução de até 80% de sintomas dolorosos em endometriose profunda, só que ainda é um termo muito amplo falar em endometriose profunda. Que tipo de endometriose profunda? Qual tipo de lesão? Qual tipo de abordagem? Então, pela essa escassez em delimitar um pouco mais essas pacientes, principalmente em relação aos sintomas, eu acredito que o nosso modelo de classificação deveria evoluir um pouco mais, considerando um pouco mais a perspectiva da mulher, ok? Bom, era isso, acho que são 8h01 agora. Eu queria aproveitar para convidá-los, em 2023 a gente vai ter o Congresso Mundial de Endometriose em Edimburgo, na Escócia, e eu faço parte de um comitê de divulgação do Congresso, e eu vou ficar muito feliz de encontrar o pessoal em peso de Ribeirão Preto, lá na Escócia. É isso aí, eu não sei se a gente tem tempo, tem um videozinho do Congresso, mas eu acho que talvez não haja tempo agora para passar, tá bom? Muito obrigado, pessoal.